Olá, o meu nome é Manuel Dias, eu sou aluno da licenciatura em computação da UFJF. Eu sou lá do Polo de Timóteo e essa é uma das atividades da disciplina de programação para o Web 1. Como o professor permitiu a opção para um editor, decidi fazer então com o W3 School, no lugar do Bluefish, porque eu acredito que para essa atividade ele seja um pouco melhor. Bom, farei a estrutura básica aqui do arquivo HTML. Eu tive a audácia de criar um simples poema para poder facilitar a explicação. O nome do poema é O Texto Pode Ser. Eu vou abrir esse poema aqui, vou copiá-lo e vou jogar dentro do nosso arquivo HTML. Se o objetivo da nossa aula fosse só o poema, a estrutura de um poema, nós poderíamos utilizar a tag pré. Assim, cada espaço e parágrafo que foi dado no nosso texto seria considerado. Só que o objetivo não é esse, o objetivo é mostrar várias tags e várias funções que podem ser utilizadas no HTML. Portanto, eu vou utilizar a tag P em cada uma das linhas para poder formatar o texto. Eu também vou utilizar a tag BR, ela permitirá então um salto de uma estrofe para outra. Vou inserir um novo título. O nosso título é O Texto Pode Ser. Vou utilizar uma das tags de cabeçalho, o H1. Ele dará um destaque maior ao nosso título. Vou fazer o nosso alinhamento. Então, eu digito, por exemplo, alinhar igual, abre aspas, esquerdas, fecha aspas. Só que tudo em HTML é em inglês. Então, o que eu faço? Eu faço substituição de alinhar para align e de esquerda para left, que são os termos na tradução em inglês. Eu vou copiar e vou colar nas próximas 4 linhas, porque todas 4 definem alinhamento. Vou substituir então apenas para a posição que eu desejo que o texto fique. Observe então que o nosso texto já ganhou uma posição em cada uma das linhas. Aqui foi definida. Bom, já sabemos colocar o texto em uma posição específica. Nós podemos também utilizar, como já foi dito anteriormente, a tag H1 até H6. Lembrando que H1 ela é a maior e a H6 ela é a menor. São tags para cabeçalho essas daí, tá? Eu vou definir a H2 para o nosso texto aqui. Eu acredito que fique melhor. Mas você deve utilizar, para definir o tamanho de um texto específico, você vai utilizar o comando size. Com ele você consegue especificar o tamanho exato do seu texto. Então eu coloco aqui style, font, size igual a 150%. Eu posso usar isso em pixels também. E aí eu consigo definir o tamanho do meu texto. Como foi feita a modificação. O negrito eu posso utilizar a tag B, bem simples, e aí nós temos o resultado do negrito, e a tag strong. Se eu quiser o meu texto subscrito, eu coloco a tag sub, abro e fecho a tag, e observe que o nosso texto ele fica um pouquinho levemente alinhado abaixo do texto normalmente. Quando eu quero modificar a fonte, é o mesmo raciocínio, então style, fonte, a família Verdana, family. Vou copiar esse comando aqui e vou colocar na linha do Arial. Só vou substituir Verdana por Arial. Se eu quiser destacar o texto, eu posso colocar background, color, blue.
eu esqueci de colocar aqui o style no início, por isso que não está dando certo. Style igual, coloca tudo dentro de aspas, agora sim vai dar certo. E eu posso mudar a cor do meu texto também, não o fundo, mas a cor do texto. Então eu coloco style, color igual pink. Fecha as aspas. Observe que eu tenho um texto pink, né? Eu posso utilizar a tabela de cores. Se você digitar no Google aí, tabela de cores para HTML, o primeiro resultado que aparecer você pode abrir. E aí a gente tem uma infinidade de opções. Você pode copiar um desses códigos que está aí, da cor, e colar também no lugar onde você digitou a palavra. E você vai ter um resultado. Ó, eu coloquei um vinho, mas eu posso colocar um rosa que faz parte do nosso poema, esse rosa, né? Então a gente tem um rosa mais forte. Eu também posso definir parágrafo no nosso texto, tá? Utilizando a tag DD. Observe que a gente já tem um parágrafo. A ordenação eu utilizo o L. E o nosso texto fica ordenado. E para que se pareça com aquele arquivo Word, a gente pode colocar o LI dentro para a gente poder ordenar cada uma das linhas que aparece na nossa ordenação. Com a tag TT, eu consigo fazer o nosso texto parecer com aquelas máquinas de escrever antiga. E colocando a tag del, eu faço o nosso texto ter um risco sobre ele, como se ele tivesse deletado. Mas eu também posso fazer uma animação simples, só usando o HTML com o nosso texto. Eu coloco a tag mark, com 2 E, colocando up, para que ela fique no mesmo local e só suba. Eu também posso fazer um link, utilizando a tag A, e aí eu ponho o href e coloco o link do local que eu quero que o nosso texto direcione. Eu copiei o texto da nossa tabela, o link da nossa tabela, e colei aqui e vejo que ela direciona para a tabela online. Eu vou deixar só hashtag no local, porque eu não quero que direcione para lugar nenhum. Bom, é basicamente isso. Título. O texto pode ser... o texto. O texto pode estar à esquerda, o texto pode ser centralizado. O texto pode estar à direita, o texto pode ser justificado. O texto pode ser maior, o texto pode ser negrito. O texto pode ter outro tamanho. O texto pode ser subscrito. O texto pode ser verdana. O texto pode ser destacado. O texto pode ser Arial. O texto pode ser rosado. O texto pode ter parágrafo. O texto pode ser ordenado. O texto pode ser como máquina de escrever. O texto pode ser deletado. O texto pode ser animado. O texto pode transformar. O texto no HTML só depende de quem vai programar. Emanuel Dias.